começar conversando com o Vitor, com o Efraim. Eu gostaria, Efraim, que a gente pudesse abrir essa roda e a gente pudesse pensar, assim, que você pudesse passar a visão do Veredas sobre a legislação atual eleitoral, as leis que estão sendo discutidas e aprovadas, quais são as que têm chances de serem aprovadas antes de outubro do ano que vem, e o panorama de discussão e aprovação LDO de 10 a 15 minutos, se você puder. Assim, eu sei que é grande, mas se você puder compactar em de 10 minutinhos. Eu vou ser bem direto. Sim, você tem razão, o fundo foi instituído em 2017, né? Mas eu acho que é importante a gente e nos leva a esse debate. Eu acho que no Brasil a gente tem a instituição do partido político como um agente social, antes de ser um agente político. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso traz algumas responsabilidades organizativas para os partidos. Tradicionalmente, os partidos vinculados à esquerda são aqueles que têm um diálogo mais direto com determinados segmentos da sociedade. O que não quer dizer que a direita ou até a extrema-direita também não dialoguem com outros segmentos. E um desses segmentos que é exatamente da natureza dessa frente que está aqui fazendo esse debate, né? A gente sabe que tanto partidos de direita quanto partidos de esquerda dialogam com evangélicos no intuito de instituir as suas políticas, entre aspas, suas ideias e ter novas pessoas participando desse coletivo. Então, antes de falar do fundo eleitoral, a gente tem que falar um pouquinho, porque eles têm lógicas parecidas, mas que desencadeiam no que seria o funcionamento do partido político. Essa é a origem do fundo eleitoral. Garantir a um partido que ele tenha um funcionamento período da sua finalidade. Efraim, falhou um pouquinho para mim, só para a gente acompanhar seu raciocínio. Então, você está marcando a diferença entre fundo partidário e fundo eleitoral, é isso? Só exatamente. Tá legal. Eu estou explicando a origem. Então, o fundo partidário ele foi criado em 95. Por muitos anos, ele foi a única fonte de recursos para um partido financiar suas atividades, seus candidatos e tal. Lembrando o que eu falei, que o partido ele também tem uma função social. Então, ele executa um papel fiscal, ele executa um papel organizativo perante a sociedade. Além desse fundo, até 2017, ser utilizado para campanhas eleitorais, o fundo partidário ele serve para pagar conta de luz, pagar sede, pagar contratação de contador, advogado, impulsionamento na internet. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o fundo eleitoral ele tem similaridades. Então, como é que é feita essa divisão? Depois eu ir para o eleitoral. Em 2017, no mesmo ano que ocorreu a reforma que levou à instituição do fundo eleitoral, determinou algumas cláusulas de barreira, que é o que faz com que cria-se umas exigências para que os partidos atinjam, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação do Brasil, com um mínimo de 2% de votos válidos em cada uma delas. Ou seja, a partir disso, eu posso receber o chamado fundo partidário. A gente tem partidos de esquerda que chegaram a perder o fundo partidário, como um partido tradicional que é o PCdoB. Então, ele está tentando, a gente já vê algumas migrações de parlamentares para outros partidos, exatamente para viabilizar a sua natureza, né? A sua ação. Além disso, para receber o fundo partidário, você tem que ter elegido
pelo menos 15 deputados. Ou você tem aqueles 3% dos votos distribuídos pelas unidades federais, ou você elegeu no mínimo 15 deputados. Isso é uma regra gradativa. Na prática, a prática mesmo, ela vai ser instituída a partir de 2030. Hoje, é como se fosse a metade disso. E com essa metade, já está diminuindo muito, a intenção é diminuir muito o número dos partidos existentes. Então, você já vê uma movimentação de um super partido de direita, juntando PP, PSL e DEM, como você vai ver uma migração do PCdoB para o PSB ou até outras fusões, desculpa. Hoje a gente tem em torno de 34 partidos registrados no superior, 33 ou 34, posso estar errando aí por um. Você tem os mais antigos, mas dentro do escopo de 33, quem tem direito ao fundo partidário? PT, PSDB, PSD. Na teoria, aqueles maiores, mas de menores, PROS, PSC, PV e tal. E por que eu falei do fundo partidário? Para entender que existe uma função, que esse fundo de 95 até 2017, ele financiou as campanhas. Em 2017, com a reforma eleitoral, ficou instituída a proibição de doação de empresas. E o que é que os parlamentares fizeram? Instituíram um fundo, entre aspas, para compensar essa doação. E aí esse fundo, em 2020, para você ter uma ideia, ele era um fundo de 2 bilhões de reais, que agora está um debate polêmico se é 5,7 bilhões ou se é 4 bilhões. O fundo eleitoral ele foi instituído em 2017. O nome dele é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E ele serve estritamente para financiar a campanha. É isso que garante a campanha de cotas de negros, de mulheres. É desse fundo que sai esse recurso para garantir essa participação. Isso também se deu porque o TSE proibiu que um candidato pagasse a sua campanha toda. Então, em 2018, a gente até teve a última versão disso, em 2020 já foi proibido. O Meirelles, candidato a presidente da República, bancou a sua campanha todinha, ele tirou do bolso dele, até o dinheiro eu pago. Hoje é restrito a 10%. Então, o fundo ele foi criado com duas finalidades. Uma é a finalidade de garantir, entre aspas, um cenário mais igual. Então, quem tem mais parlamentares recebe mais fundo. Hoje, quem mais recebe é o PT e o PSL, em torno de se aprovado, o valor de 5,7 bi, 600 milhões cada um. Em torno de. E esse recurso do fundo eleitoral ele só pode ser gasto em campanha eleitoral. Os que não forem gastos são obrigatoriamente devolvidos ao Tesouro Nacional. E como é que é dividido isso? O fundo eleitoral é dividido entre os partidos políticos, levando em consideração bem como o número de senadores filiados ao partido na data da eleição. Então, mais ou menos a divisão é assim: 48% do fundo é dividido entre os partidos na proporção do número de representantes da Câmara dos Deputados. O que tem mais deputado ganha mais. 35% é dividido entre os partidos na proporção do percentual de votos válidos obtidos pelas siglas que tem pelo menos um. E 15% é dividido entre os partidos de acordo com os representantes no Senado, e 2% é dividido igualmente para todos os partidos que têm registro no TSE, ou seja, que até aquele que não tem recebe pelo menos uma pequena parte. Então, para que serve o fundo?
para pagar o advogado da campanha, o contador, pagar o outdoor, o outdoor não, que é proibido, desculpa, pagar a comunicação, pagar o card, o impulsionamento. E as contas dela na eleição é uma prestação diferente. Quando você é candidato, você tem algumas contas que você tem que abrir, e uma delas, obrigatoriamente, é a do fundo eleitoral. O dinheiro que entra para lá, se você não gastar todo, vamos dizer, eu sou candidato a deputado e recebi 500. Se eu não gastar os 500 mil, esse dinheiro não volta para o partido, ele volta para o tesouro. O que é que nós pensamos sobre isso? A posição nossa é a defesa de uma campanha de financiamento público, para que você possa corrigir e garantir uma maior equidade de condições de disputa. Há, na nossa opinião, algumas distorções no fundo. Por exemplo, se eu vou pegar aqui o PT e vou pegar o PROS. O PT tem um candidato a presidente da República e tem 56 ou 54 deputados. Ele vai receber tanto bilhões. O PROS tem um bem menor e vai receber, se o PROS tivesse um candidato a presidente da República, dá para dizer que eles têm condições iguais de financiamento? Na minha opinião, não. Por outro lado, como é que você garante que toda e qualquer pessoa que queira ser candidata a presidente tenha um valor absurdamente alto, igual, com condições diferentes de disputa eleitoral? Então, tem algumas críticas, tem algumas avaliações, mas o nosso entendimento para concluir, é fundamental que você tenha uma ferramenta que garanta um financiamento público das campanhas eleitorais, porque se isso for seguir uma lógica privada, lógica empresarial, ou uma lógica de interesses daqueles que têm condições de bancar suas próprias campanhas, a gente para os deputados, principalmente, você cria uma distorção de condição muito grande. É como acontece hoje, já encaminhando para encerrar, com a verba de gabinete. Você tem um partido como o Novo, que chega lá e diz o seguinte: abri mão dos meus funcionários e não uso verba de gabinete, mas pega, porque é dono de uma empresa, e bota os funcionários da empresa para trabalhar pelo mandato. Isso ele faz sem prestar conta. Um avião, só uso a verba para abastecer o avião, não compro passagem. E o parlamentar compra na lista de que não. É como se... por que existe essa verba? Para dar condições deles determinado limite de acordo com o tamanho do seu estado. Então, ele tem essa importância de garantir essas condições. Como é que está hoje? A LDO passou a prever um aumento no fundo, lembrando que uma parte do fundo, a partir dessa atual reforma, é direcionada para a realização das eleições. Então, daqueles 5,7 bilhões, tem uma parte daquele dinheiro que é para realizar as eleições. Por isso que o veto dele é tão polêmico também. Não é só vetar, porque você tira recurso do TSE mesmo para executar a eleição. Segundo, é que existe sim uma manobra dos partidos para tentar obter o maior número de recursos possíveis para realizar suas campanhas. Isso é natural. Eu acho, particularmente, o valor de quase absurdo. Mas, se você consegue fazer... Por que é um absurdo? Dado a capacidade de investimento nosso em uma série de setores que são importantes para a sociedade, educação. Mas isso, por si só, são dinheiros com finalidades diferentes e com recursos de origem que não está tirando de um para dar para o outro. Então, em parte, isso pode ser... Um fundo que gira em torno de 4 bilhões de reais é um fundo viável, desde que ele não retire nenhum recurso de alguma outra área essencial para a sociedade
e o fundo ele acaba sendo necessário para que você tenha condições mais próximas entre os candidatos de fazer uma disputa mais honesta dentro da eleição. Obrigada, Efraim, muito obrigada.